Olá, amadas e amados, a paz do Senhor, amém? Que bom ter você aqui. Eu sou o pastor Carlos Adriano, daqui de Recife, Pernambuco, e este é o Bíblia na Mão, a você que me ouve pela primeira vez. Mas os que já estão acostumados, nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens concernente àqueles ou aquelas que, ficam cocheando em dois pensamentos. Uma hora quer servir a Deus, outra hora quer servir a Baal. Amém? Texto base está no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 21, onde nós faremos a leitura que diz o seguinte: Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Antes de qualquer coisa, eu queria estar te convidando a orar comigo para que Deus fale com a nossa alma, tá certo? Oremos assim. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim, consequentemente, Pai, tu venhas tratar com a nossa alma, para que o Senhor, Pai, venha falar ao nosso íntimo. Amigo Espírito Santo, convence o pecador do pecado e que a tua glória inunde o coração deste ou desta que está ouvindo e que ela produza o resultado que está sendo enviada. Em nome de Jesus. Amém. Amados, este contexto é interessante porque Deus sempre mostrou ao povo, aquele povo, o povo de Israel, a diferença entre Deus e contra Baal. A discrepância é muito grande. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é terrível, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é completo em toda a sua essência. Então, Deus mostra ao povo a diferença. Elias e os profetas de Baal preparam 2 sacrifícios ali no Monte Carmelo. E Elias, quando vai convidar os profetas de Baal e os que ali estão, não é que Elias queria se amostrar, mas é que Elias queria, acima de tudo, que o povo entendesse que o verdadeiro Deus era o Deus que Israel estava, em dúvida. Era o Deus que sempre cuidou desde os primórdios. Então, os dois construíram altares, e eu falo em termos de Elias e os profetas de Baal e os de Azera. Puseram lenha neles e prepararam seus sacrifícios de novilho. Elias convidou os profetas de Baal a serem os primeiros a oferecerem seus sacrifícios, exceto que eles não acenderiam fogo, porque Elias dissera quanto ao desafio que o Deus que responder com fogo, este é o que deveriam ser seguido, adorado. Oh glória! Eles deveriam orar ao seu Deus, que na verdade eram os Baalins, para que eles mandassem fogo para consumir o sacrifício. Elias sabia que Deus podia fazer isto porque já tinha consumido outros sacrifícios em gerações anteriores. Ou seja, Elias não titubeava. E permita-me eu aplicar esta palavra aos dias atuais. Por que você tem duvidado do poder de Deus? Quantas não foram as situações que você passando por, momentos que, de certa forma, estavam perdidos e Deus te deu a oportunidade de você vencer com Ele. Sem Ele, você não vai chegar em lugar algum. Eu não estou aqui julgando, mas eu estou apenas aqui te orientando, te ensinando à luz da Sagrada Escritura. Eu não estou falando nada que é fora do contexto. Oh glória! Então ele sabia que Deus, de fato, responderia, porque Elias ouvira muitos testemunhos
anteriores. Mas e Baal? Baal poderia de maneira alguma produzir algum fogo? Me diga aí. Porque a Bíblia diz que Deus criou o assolador. Oh, glória! Amados, o nosso Deus é terrível, é fiel, é grande e maravilhoso. Seus profetas, ou seja, os profetas de Baal, oraram, dançaram e até se feriram a si próprio para obter a atenção de Baal, mas Baal nada respondeu. Elias até brincou, Elias até caçoou, Elias escarneceu, sugerindo que eles deveriam gritar mais alto para acordar a Baal. Eles berraram com mais força, mas o impotente Baal nada fez. Porque chega uma hora em que ou a gente entende que foi Deus, ou não adianta dizer que são as pessoas, ou não adianta dizer que são outros deuses. Você está entendendo a realidade da história? Há muitos que estão dentro das igrejas que não têm a dimensão do poder de Deus que eles servem. E qualquer coisa, diz que Deus se esqueceu, que Deus abandonou. Amados, ou você crê ou não crê. Lá em Lucas capítulo 18, no último verso, vai dizer que o Senhor falando está dizendo: porventura achará fé na terra? Então é sobre isso, é sobre esta situação que nós gostaríamos de trazer, de contextualizar. Por quê? Porque muitos estão dentro da igreja, mas não creem, não têm, digamos assim, a fé real. Não estou falando para você ter uma fé grande. Não. Porque se a tua fé for pequena, tamanho de um grão de mostarda, sabe, Deus vai te surpreender de uma maneira tão grande. E talvez eu estou falando com pessoas que têm parente em um hospital, numa UTI. Talvez eu estou falando com pessoas que receberam um diagnóstico que nunca pensaram que ouviria. Talvez eu estou falando com pessoas que estão do outro lado, que o casamento está prestes a se sucumbir. Mas existe um Deus, que é o Deus do impossível. Existe um Deus que manda em tudo e manda em todos. Oh, glória! Amados, é tempo de você, sabe, não duvidar do que Deus é capaz de fazer. Elias preparou o seu sacrifício para ter a certeza de que ninguém pudesse reclamar que ele tivesse usado de alguma trapaça. Ele pediu que fosse trazida água para molhar totalmente o sacrifício, a madeira e o altar. Eles trouxeram tanta água que o rego que ele tinha escavado em volta encheu-se. Somente a ação do Deus de Elias poderia incendiar tal sacrifício. Oh, glória! E foi exatamente isto que aconteceu. Elias orou, dizendo assim: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que a Ti fizestes retroceder o coração deles. 1 Reis 18, 37. Oh, glória! Ah, como eu estou sentindo a presença de Deus. Aquilo que Deus faz em nossa vida não é para a gente se vangloriar, mas é para a gente adorá-lo em espírito e em verdade. Amados, nunca duvide do que Deus é capaz de fazer. Mas volte a orar como você orava. Volte a adorar como você o adorava. Quem sabe as dúvidas têm sido maior do que a tua fé. Então, o problema já está identificado. Creia mais. Duvide menos. Adore mais. Murmure menos. Amém. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que a gente
mesmo assim, fica duvidando. Mas aquilo que Deus faz não é para a gente duvidar, é para a gente crer. Perceba que lá no Evangelho de João, capítulo de número 11, vai dizer o quê? Se creres, verás a glória. Mas para crer, o que é que eu preciso fazer? Tirar a pedra. Só isso. Amém? Tirar a pedra da incredulidade. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Estaremos dando continuidade. Sim, dando continuidade àquilo que Deus tem a falar com cada um de nós. Aquilo que Deus deseja tratar com cada um de nós. E eu tenho certeza de uma coisa. O Deus que começou a boa obra é fiel e justo para completar. O Deus que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Você crê nesta palavra? Você crê naquilo que Deus tem para fazer? Então toma posse desta palavra em nome de Jesus e seja transformado pela palavra do Senhor. Tá certo? Deixa eu hoje estar mandando parabéns a todos aqueles que hoje completam mais uma primavera. Que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo. Oh, glória! Tá certo? Então, meus parabéns para os aniversariantes de hoje, que completam e completaram mais uma primavera. Que o Deus de Israel faça as coisas grandes na tua vida, no teu chamado, no teu ministério e na tua família. Amém, amém e amém. Oh, glórias a Deus.